Mas, seu Júlio, mediação no direito ambiental? Olá pessoal, eu sou Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Não deixe de seguir as minhas redes sociais. Aperta o tal do sininho, inscreva no meu canal. Não tem ninguém inscrito lá, vamos lá, inscreva no canal. Mas, seu Júlio, mediação no direito ambiental? É verdade, eu começo com essa questão de trabalhar a mediação no direito ambiental. Isso leva um certo desconforto. Primeiro porque é o seguinte, nós temos um método tradicional que já é bastante solidificado, que é o método onde você tem as duas partes, né? Você tem um juiz, o juiz diz qual é o direito e a partir do momento que o juiz diz qual é o direito, você tem uma decisão judicial. Cabe às partes acatar. É bem verdade que tem a possibilidade do recurso, mas o recurso ele só posterga, porque vai para o outro, para uma câmara de juiz, de desembargadores, que também vai decidir. Ou seja, a decisão sempre parte do judiciário. Não há um debate, um diálogo entre as partes. É interessante que a mediação no direito ambiental, ela se faz muito necessária. Por que ela se faz necessária? Nem sempre há uma pacificação do conflito a partir da decisão judicial. Por quê? Porque a questão ambiental ela é muito complexa. Ela é complexa por quê? Porque ela envolve muitas partes. Ela envolve a população, muitas vezes. Num caso, por exemplo, um caso típico, né? Uma área de ocupação dentro de uma área de proteção ambiental. Então, muitas vezes se cria uma comunidade todinha dentro de uma área de proteção ambiental. E aí, como é que vai fazer? Não é tão simples, simplesmente retirando as pessoas de lá. E o tempo que vai demandar? E a degradação? Então, há uma complexidade muito grande. E muitas vezes, para resolver essas questões, nada melhor do que uma mediação. A mediação, ela em grande parte, ela não suprime a vontade das partes, como faz a questão judicial. É importante, né, que a gente entenda então esse aspecto, que o direito ambiental, ele pode ser tratado sim, tanto pelo meio judicial como pelo campo da mediação. Mas, seu Júlio, o direito ambiental não é um direito indisponível? É verdade, mas mesmo sendo um direito indisponível, ou seja, um direito em que eu devo exigir que o Estado deve estar presente, ele pode ser passível sim de mediação. Não só pode ser passível de mediação, como majoritariamente os doutrinadores trabalham com a ideia que deve ser inclusive incentivada a mediação. Mas por que os doutrinadores pensam dessa forma? Porque a questão ambiental, ela é uma questão que depende de uma resolução no tempo. A flora, a fauna, os recursos hídricos, quando destruídos, eles têm que ser rapidamente socorridos. Você não pode deixar, porque senão você devasta toda uma região. O tempo urge. Muitas vezes, um processo judicial, ele demanda anos. Existem processos ambientais que correm há mais de 20 anos. Como retirar uma comunidade todinha de uma área de proteção ambiental? A prefeitura muitas vezes não tem nem lugar para colocar, não há nem condição. A própria população, ela não tem como sair dali. O direito, ele tem também a questão do tempo, que é fundamental. Por isso a mediação é muito útil dentro do direito ambiental. Nós temos, tradicionalmente, algumas ações, principalmente a ação popular e a ação civil pública, que elas são ações que tutelam o direito ambiental. É importante entender isso. A ação popular, ela pode ser movida por qualquer um do povo, qualquer pessoa. Então, você tem um meio jurisdicional de atuar sim. Você tem ação civil pública, essa somente por alguns legitimados, como a questão da Defensoria, o Ministério Público, os próprios estados, mas é importante notar que essas ações muitas vezes demandam tempo, diferentemente de um processo de mediação. Então, o processo de mediação tem como principal característica a possibilidade da celeridade. Uma outra questão importante também é que você pode atuar aí com um termo de ajustamento de conduta, que é um termo onde você junta as partes, né, e pode obter resultados muito mais rápidos. É importante notar também que existem outras formas de mediação
mediação, como as práticas colaborativas, onde as partes se comprometem ao não litígio. Então nós temos formas alternativas de solução do conflito. Elas são muito úteis no campo do direito ambiental. Mas, seu Júlio, o que é mediação? A mediação é um método de solução de conflitos. A mediação ela tem como principal característica a opção voluntária. É voluntário, ou seja, as partes têm que se colocar em disposição para trabalhar em conjunto. É importante também entender que na mediação a ação de um terceiro, mas esse terceiro, diferentemente do juiz, ele não tem poder decisório. Por quê? Porque a decisão é tomada pelo consenso entre as partes. Se em uma questão, na questão judicial, quem define a solução é o juiz, na mediação quem define a solução é a própria parte. A mediação também, ela tem uma característica importante. A mediação ela pode se dar no próprio bojo do processo, ou seja, ela pode ser uma mediação judicial ou pode ser uma mediação extrajudicial, ou seja, fora antes do processo, antes de buscar o judiciário, a gente pode resolver isso extrajudicialmente. A mediação judicial, ela está inscrita no CPC no artigo 165. Eu vou fazer a leitura deste artigo. Vamos lá. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Observe, existe este caminho, da mediação judicial. E nós temos também a extrajudicial. A extrajudicial não precisaria de nenhum documento, mas existe. A própria lei da mediação, ela nos traz, lá no seu artigo 21, ela nos traz a composição, a possibilidade da mediação extrajudicial. É bem verdade que nós temos um autor muito conhecido no direito ambiental, Lawrence Susskind, que ele diz o seguinte, que existe algumas etapas para uma mediação bem-sucedida, ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, tem essa etapa sim, mas mediações bem-sucedidas normalmente seguem esse caminho. E ele coloca lá 5 etapas. Nós vamos lá então. A primeira etapa é justamente a participação dos representantes dos principais envolvidos. Mas essa participação é como nós dissemos, é uma participação que tem que ser voluntária e uma participação que busque realmente pessoas envolvidas que realmente têm interesse na solução do conflito. Nós não podemos partir de um ponto extremamente litigioso, porque aí, infelizmente, não vai avançar muito. Um outro aspecto muito importante é justamente o levantamento, dos fatos em conjunto. Quais são os fatos que nós estamos discutindo? Esses fatos, eles têm que ser discutidos em conjunto, porque cada um tem o seu objetivo, cada uma das partes tem o seu interesse próprio. Isso é lógico, mas o que busca numa mediação? Na mediação busca justamente entender qual é a visão do outro, o que afeta o outro e como que eu posso fazer para não afetar tanto o outro. Essa é a grande questão. Então, entender o fato dentro do conjunto é fundamental da mediação. Um outro aspecto importante é justamente uma negociação. Vai ser feita uma negociação. Alguns vão ter que ceder aqui, outros terão que ceder lá. Essa negociação tem que ser frente a frente. Não pode ser uma negociação, um faz um lado, outro faz outro. Não. Essa negociação ela tem que ser feita em conjunto, ela tem que ser feita, realizada frente a frente. Porque a partir dessa negociação, nós vamos observar quais são os focos possíveis de intervenção, quais são os melhores caminhos para a resolução daquele problema. O quarto tópico é justamente esse, é buscar quais são os melhores caminhos, quais são os caminhos possíveis para a mediação, quais são as possibilidades. E o último aspecto, logicamente, que é a preparação, uma preparação minuciosa do acordo, onde as partes têm que verificar a possibilidade do cumprimento da sua parte. Nós fazemos uma solução, mas uma solução que não é possível para uma das partes, isso se torna impraticável depois no final. Então é importante para uma mediação bem sucedida que a gente consiga entender essas partes apresentadas. Eu gostaria de deixar aqui bastante claro que a mediação, então, ela é possível no campo do direito ambiental. Ela não só é possível, mas como ela é incentivada por grande parte dos doutrinadores. Eu gostaria também de deixar aqui bastante claro, a importância da mediação, fruto da dificuldade das questões dos conflitos, das questões do meio ambiente. Por serem questões mais complexas, que envolvem um número muito grande de pessoas, então elas exigem, para a solução
resolução desse conflito, para que esse conflito possa ser realmente pacificado, que haja participação. Ou seja, não dá para simplesmente uma determinada pessoa, um juiz, dizer o que tem e o que não tem que fazer, porque muitas vezes não é possível ser feita. Então a mediação, ela entra justamente neste campo. A possibilidade da mediação é justamente através do diálogo, é justamente através da possibilidade das pessoas acreditarem, confiarem na outra. É justamente esse modelo de credibilidade que faz com que a possibilidade do direito ambiental ser contemplado pela mediação.